Quando os ventos sopram forte e as ondas ameaçam virar o barco da nossa vida, é nesse momento que descobrimos o verdadeiro poder da adoração. Nem sempre o louvor nasce do alívio. Às vezes, ele floresce no meio da dor. Jó, mesmo despido de tudo, declarou com os olhos molhados: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. É essa fé que nos inspira hoje. Cada amanhecer é um convite a reconhecer a soberania de Deus, não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando tudo parece desabar. Porque adorar no meio da tempestade é declarar, com a alma em pedaços, que ainda confiamos. É escolher ver além do caos, além da perda, além do medo, e enxergar o Senhor assentado em seu trono, reinando com justiça, amor e propósito eterno. Hoje, queremos convidar você a orar conosco. Não importa como você acordou. Se foi com lágrimas, cansaço ou apenas com um coração silencioso, saiba que Deus está atento. E mesmo que nada tenha mudado por fora, algo sobrenatural pode começar por dentro. A tempestade não tem a última palavra. Deus tem. Adorar em meio às dores é um ato de fé que move o céu. Quando dizemos bendito seja o nome do Senhor com o coração ainda em guerra, tocamos o céu com nossa verdade mais crua. E é nessa verdade que Deus opera milagres. Ele não precisa de palavras bonitas, só de um coração sincero. Por isso, antes de qualquer decisão, respire fundo e ore conosco. Não desista agora, continue assistindo até o final, porque essa oração pode ser exatamente a resposta que você precisava. Deus quer falar com você. Vamos orar. Senhor, nos colocamos diante de Ti neste novo dia. Mesmo que a tempestade ainda não tenha cessado, mesmo que os ventos contrários ainda estejam soprando forte sobre nossas casas, sobre nossos pensamentos e caminhos, entramos na Tua presença como Jó, com o coração nu, despido de certezas, mas cheio de fé. Porque mesmo sem entender, escolhemos Te adorar. Não queremos começar este dia murmurando ou nos entregando à ansiedade. Queremos começar Te reconhecendo como Deus soberano sobre todas as coisas. Não é fácil dizer, bendito seja o nome do Senhor, quando perdemos, quando somos feridos, quando somos provados além do que achávamos suportável. Mas é nessa hora que a adoração se torna um ato de guerra. Louvamos mesmo com lágrimas nos olhos, porque sabemos que Tu és digno, não pelo que fazes, mas por quem Tu és. A Tua presença é maior que a tempestade, a Tua voz é mais alta que os trovões, e por isso, mesmo entre os escombros, nos levantamos para orar e adorar. Tu conheces os ventos que sopraram contra nossas vidas. Tu viste quando perdemos pessoas, sonhos, oportunidades. Mas também viste quando decidimos permanecer de pé, mesmo quebrados. Porque acreditamos que há um propósito maior, que há algo eterno sendo gerado em nós, através da dor. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor não como performance, mas como oferta viva de quem continua crendo mesmo sem ver. Dá-nos hoje a força que vem do céu. Sustenta os nossos pés nas águas agitadas. Guarda o nosso coração para que não se corrompa com a amargura. Ajuda-nos a lembrar que Jó não recebeu respostas, mas recebeu a revelação da Tua glória. Queremos mais do que explicações. Queremos a Tua presença. E onde há Tua presença, a paz, a cura, há sentido mesmo no caos. Por isso, neste início de dia, clamamos, revela-te a nós, que o nosso clamor alcance o Teu trono, não por merecimento, mas pela Tua graça, que os céus se abram sobre nossas famílias, sobre nossas decisões, sobre nossas emoções. Dá-nos discernimento para não acusar o Senhor quando tudo sai do nosso controle. Dá-nos maturidade para confiar nos Teus processos. Que não sejamos como folhas levadas pelo vento, mas como árvores enraizadas na fé. Se houver algo dentro de nós que ainda resiste à entrega, quebranta. Se houver orgulho, medo, apego ou incredulidade, purifica. Queremos viver como quem entende que tudo o que temos vem de Ti.
e tudo o que perdemos não nos separa do teu amor. O Senhor deu, o Senhor tomou, e mesmo assim continuamos te adorando, pois a nossa fé não depende do que temos, mas do que sabemos. Tu és bom em todo o tempo. Livra-nos hoje da tentação de controlar o que só o Senhor pode conduzir. Dá-nos a leveza de quem confia, a coragem de quem entrega, a sabedoria de quem espera. Queremos começar este dia não com queixas nos lábios, mas com adoração no coração. Pois a nossa adoração é a arma que quebra grilhões, que transforma atmosferas, que atrai o céu para dentro das nossas guerras. Quando a voz do inimigo tentar nos lembrar das perdas, queremos lembrar do teu cuidado. Quando os pensamentos sombrios nos visitarem, queremos nos apegar à tua palavra. Quando o desespero ameaçar nos engolir, queremos clamar como o salmista: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo capítulo 121, versículo 1 e 2. Guarda, Senhor, os nossos filhos, cobre-os com o teu sangue, livra-os do mal, das influências que corrompem, das armadilhas escondidas, que mesmo que nós não possamos estar com eles em todos os momentos, o teu Espírito os acompanhe, os oriente e os fortaleça, que cresçam com sabedoria, discernimento e coração sensível à tua voz. Abençoa os filhos que ainda não nasceram, os que estão crescendo e os que já caminham longe. Atrai todos para perto do teu coração. Abençoa, Senhor, os nossos empregos. Que o nosso trabalho seja lugar de provisão, mas também de propósito. Dá-nos favor diante dos superiores, sabedoria nas decisões e força para não desistirmos diante das pressões. E para os que estão desempregados, abre portas onde parece não haver caminho. Faz surgir oportunidades inesperadas. Que o teu sustento venha do alto e que nada falte em nossos lares. Estende a tua mão sobre a nossa saúde, Senhor. Cura os que estão enfermos entre nós. Restaura células, órgãos, sistemas debilitados. Repreende toda enfermidade física, emocional e espiritual. Que o teu bálsamo desça como refrigério sobre cada dor. Que a tua palavra nos fortaleça por dentro e que o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Onde houver diagnóstico, que também haja fé. Onde houver dor, que haja consolo. Onde houver impossibilidade, que haja milagre. Se neste momento há corações abatidos, que sejam levantados. Se há almas cansadas, que sejam renovadas. Se há sonhos engavetados, que comecem a ressurgir. Que este dia não seja apenas mais um na contagem do tempo, mas o início de uma nova estação espiritual. Uma estação de rendição, de transformação, de recomeços com o Senhor no centro. Ensina-nos a ver com os olhos do Espírito, a olhar para a tempestade e declarar que ainda assim Tu és Deus, a olhar para o vale e lembrar que mesmo ali Tua vara e Teu cajado nos consolam, a caminhar por fé e não por vista, que possamos dizer, mesmo sem entender: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Tira dos nossos lábios as palavras de murmuração e coloca canções de louvor, mesmo que desafinadas, mesmo que entrecortadas por lágrimas, porque o louvor que nasce da dor é o que mais toca o céu. Que o nosso louvor hoje seja verdadeiro, profundo, livre de interesses, apenas por quem Tu és. Deus forte, Deus fiel, Deus presente na tempestade. Renova a nossa esperança, Senhor. Mesmo que tudo diga, não vai dar certo, que em nosso interior uma voz suave diga: ainda há esperança. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem mantimento nos campos, que ainda assim nos alegremos em Ti. Porque a nossa alegria não vem das circunstâncias, mas da Tua presença. Abençoa os relacionamentos, restaura o que foi quebrado, sara o que foi ferido, que o perdão vença o orgulho, que o diálogo vença o silêncio, que o amor vença a distância. Em nossas famílias, entre casais, entre irmãos, entre pais e filhos, que a Tua paz seja o elo. Cobre-nos com o Teu sangue ao sairmos de casa, ao pegarmos a estrada,
ao andarmos a pé, de ônibus, de carro. Livra-nos dos acidentes, da violência, das armadilhas visíveis e invisíveis. Que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor, como diz a tua palavra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo capítulo 34, versículo 7. Que as nossas palavras neste dia edifiquem e não destruam. Que sejamos instrumentos de paz, de consolo, de sabedoria. Que nossas atitudes sejam coerentes com nossa fé. Que a luz de Cristo brilhe através do nosso olhar, do nosso toque, da nossa presença. Não nos deixes desanimar, ainda que tudo pareça lento ou difícil. Dá-nos persistência. Lembra-nos que o ouro é refinado no fogo e que as dores que hoje nos cercam são sementes de glória futura. Que possamos esperar com paciência, sem perder a fé, sem perder a ternura. Que este dia seja marcado por encontros divinos, por livramentos invisíveis, por milagres discretos, por paz inexplicável. Que ao final dele, mesmo que tudo não tenha se resolvido, possamos dizer: hoje eu estive com Deus, e isso basta. Não porque tudo mudou, mas porque fomos mudados por dentro. E quem é mudado por dentro, aguenta qualquer tempestade por fora. Mesmo quando tudo em volta grita que não há saída, escolhemos confiar. Porque não vivemos por vista, mas por fé. E a fé nos faz enxergar pontes onde há abismos, caminhos onde há desertos, esperança onde há escuridão. Nesta jornada, não caminhamos sozinhos. O Senhor vai adiante, endireitando veredas, quebrando portões de bronze, rompendo os ferrolhos de ferro. Tu és o Deus que faz brotar mananciais no meio da sequidão. Ainda que estejamos atravessando dias silenciosos, onde parece que o céu está calado, cremos que o teu silêncio nunca é ausência. Há momentos em que o Senhor trabalha em silêncio, construindo por dentro aquilo que não se vê por fora. Dá-nos sensibilidade para perceber os teus movimentos, mesmo quando não sentimos arrepio algum, nem ouvimos voz alguma. Porque a tua fidelidade não depende das nossas sensações. Ela é constante. Ensina-nos a ter um coração ensinável, quebrantado e moldável. Que não nos endureçamos diante das correções do Espírito. Que saibamos ouvir a tua voz quando ela nos confronta, assim como ouvimos quando ela nos consola. Porque sabemos que um Pai amoroso também corrige, também disciplina, também nos chama ao arrependimento. E o arrependimento é caminho de cura e transformação. Que a cada decisão de hoje, o Espírito Santo seja o nosso conselheiro. Que não nos deixemos guiar por impulsos, por emoções desencontradas, por conselhos que não vêm do teu coração. Dá-nos sabedoria para esperar a tua resposta antes de agir. Que sejamos lentos para falar, prontos para ouvir, sábios para discernir, pois o tempo do Senhor é perfeito e a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Renova as nossas forças emocionais. Muitas vezes, não é o corpo que está cansado, é a alma, cansada de lutar sozinha, de carregar pesos que não foram dados por ti, de tentar resolver tudo no braço. Queremos descansar na tua soberania, confiar no teu zelo, entregar o que não conseguimos mais suportar. Toma de volta o que temos segurado por medo e ensina-nos a descansar em ti. Que a nossa identidade não seja mais definida pelas circunstâncias, pelos erros passados ou pelas palavras que nos feriram. Que possamos nos lembrar de quem somos em ti, filhos amados, escolhidos, guardados. Nenhuma tempestade muda o nosso valor, nenhuma perda nos separa do teu amor, nenhuma acusação apaga a marca da tua graça sobre nós. Somos teus. Se em nós houver áreas escondidas que ainda não foram entregues, pedimos, ilumina com tua luz. Vai até os porões da nossa alma, limpa o que precisa ser limpo, restaura o que foi corrompido, cura o que ainda sangra. Não queremos esconder de ti nenhuma parte. O que está oculto em nós, revela. O que está ferido, toca. O que está morto, ressuscita. Queremos viver uma vida inteira diante de ti. Que nossos olhos espirituais sejam abertos para perceber as armadilhas do inimigo. Livra-nos da distração,
da autossuficiência, da religiosidade sem essência. Que o discernimento seja afinado, para não chamarmos de bênção o que é laço, para não abraçarmos conselhos que nos afastam do teu propósito. Que o nosso coração não seja enganado pela aparência, mas que sejamos guiados pela verdade. Que a tua palavra seja hoje o alimento da nossa alma, que ela quebre fortalezas, ilumine caminhos, transforme estruturas, que sejamos atraídos novamente à tua presença com sede genuína. Tira a indiferença, a frieza, a rotina espiritual. Acende em nós o primeiro amor, o fogo da paixão por ti, a alegria da salvação. Que o tempo contigo volte a ser o nosso maior prazer. Livra-nos do peso da comparação. Não queremos medir nossa vida pela régua dos outros, nem definir o nosso valor pelo que ainda não conquistamos. Que possamos olhar para o céu e lembrar que a nossa medida vem de ti. Tu nos criaste únicos, com um chamado específico, com dons e histórias que não precisam competir. Que a inveja, a comparação e a autodepreciação não tenham espaço em nós. Dá-nos coragem para perdoar quem nos feriu. Sabemos que perdão não é esquecer, mas decidir não carregar mais a ofensa. Queremos liberar quem nos machucou, não porque mereça, mas porque nós merecemos liberdade. O rancor nos aprisiona, o perdão nos liberta. Que hoje o Espírito Santo nos ajude a abrir mão da vingança, do controle e do ressentimento, para vivermos leves outra vez. Que onde houver escassez, o Senhor libere provisão. Mas que antes disso, cure nossa mentalidade. Tira de nós a mentalidade de escassez, de medo de faltar, de ansiedade pelo amanhã. Ensina-nos a confiar na provisão diária, que possamos viver como os lírios do campo e as aves do céu, que não trabalham nem ajuntam, mas são cuidados pelo Pai. Se hoje temos o necessário, já temos o suficiente. Reaviva os sonhos que foram sufocados pela dor. Há projetos, promessas e desejos que foram deixados de lado por medo, por cansaço, por falta de apoio. Se vieram de ti, reacende-os, sopra sobre as cinzas, dá-nos coragem para tentar de novo. E se não forem teus, dá-nos discernimento para deixá-los ir. Não queremos viver de qualquer jeito, mas viver aquilo que foi escrito por ti a nosso respeito. Se hoje formos colocados diante de desafios, que não nos falte fé. Se formos provados, que não nos falte firmeza. Se formos exaltados, que não nos falte humildade. Em todo o tempo, que possamos lembrar que a nossa história é escrita por um Deus que nunca erra. Mesmo quando parece que tudo saiu do controle, sabemos, ainda está nas tuas mãos. Fortalece os nossos laços com pessoas que vêm de ti. Tira do nosso caminho alianças que nos afastam do propósito. Restaura amizades rompidas por mal-entendidos. Abençoa os nossos vínculos espirituais, relacionamentos familiares e conexões ministeriais. Que possamos ser pontes e não muros, e que todo vínculo de alma fora da tua vontade seja cortado com sabedoria e graça. Tira dos nossos dias toda a pressa que nos rouba a paz. Que não corramos tanto a ponto de nos esquecermos de respirar, de sorrir, de viver. Que não estejamos tão ocupados a ponto de perder o que realmente importa. Ensina-nos a viver o ritmo da graça, que não atrasa nem se apressa, mas cumpre o tempo certo. Que hoje possamos desacelerar por dentro, mesmo que tudo ao redor esteja acelerado. Protege os nossos pensamentos de ataques silenciosos. Quantas vezes nos sentimos abatidos sem motivo aparente, porque absorvemos pesos, mentiras, sugestões do inimigo. Que hoje, todo pensamento que não vem de ti seja lançado fora. Que a nossa mente seja renovada pela tua palavra. Que todo argumento contrário à tua verdade seja vencido pela autoridade do nome de Jesus. Que o teu Espírito nos ensine a reconhecer os pequenos milagres, o ar que respiramos, o pão na mesa, o abraço de alguém, o livramento que nem vimos. Que o nosso coração não se acostume com o cuidado do céu. Que sejamos gratos até pelo que parece comum, porque não existe pequeno quando vem de ti. Tudo é sobrenatural, tudo é favor, tudo é expressão do teu amor. E se ainda estivermos no meio do deserto, que o deserto nos ensine.
Porque o deserto não é o fim, é o lugar onde o céu se abre, onde o maná cai, onde a rocha verte água, onde a nuvem guia de dia e o fogo aquece de noite. Que possamos reconhecer a tua voz, mesmo no silêncio do deserto. Porque se estamos contigo, mesmo o deserto floresce, e até a dor tem propósito. Que ao longo deste dia, a tua voz continue ecoando dentro de nós, acima do barulho das preocupações, acima das exigências da rotina, acima dos medos que tentam dominar o coração. Queremos caminhar com o espírito alinhado ao céu, ouvindo o que o Senhor deseja nos ensinar em cada situação, discernindo o invisível e reconhecendo o teu toque, mesmo nas coisas simples, porque quando andamos contigo, até o ordinário se torna extraordinário. Se em algum momento formos surpreendidos por palavras duras, atitudes injustas ou desprezos silenciosos, que o nosso coração não reaja com dureza, mas com maturidade, que saibamos filtrar o que ouvimos, perdoar sem demora, silenciar quando for sábio e falar com graça quando for necessário. Que o teu Espírito nos lembre que quem se esconde em ti não precisa se defender, pois está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 19: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Levanta os abatidos, anima os que perderam a direção, sustenta os que estão vacilando na fé. Que este seja um tempo de restauração plena, de alinhamento com o céu, de encontros que revelem propósitos e portas que nos conduzam a um novo tempo. Que aqueles que estavam prestes a desistir recebam agora um sopro de vida, uma confirmação de que o Senhor ainda está agindo mesmo em silêncio e que nenhuma lágrima foi em vão. Guarda os nossos sentimentos para que não sejamos dominados pelas carências, pelas frustrações ou pelas feridas mal curadas. Ensina-nos a discernir o que é carência do que é direção. Não queremos nos conectar a pessoas ou ambientes por carência, mas por propósito. Que cada relação seja consagrada a Ti. Que cada vínculo seja firmado na Tua verdade. Que cada conexão nasça do Teu plano e não da nossa pressa. Coloca diante de nós caminhos retos. Se estivermos indo por atalhos ou direções distantes da Tua vontade, interrompe com amor. Fecha as portas que não nos edificam, mesmo que doa. Mostra-nos que a obediência é mais segura que o imediatismo, que a nossa confiança esteja na Tua condução, não na nossa lógica. Queremos andar no centro da Tua vontade, mesmo quando ela exige renúncias, mesmo quando desafia o nosso entendimento. Ensina-nos a valorizar o tempo de preparação. Às vezes pedimos por promessas, mas desprezamos os processos. Queremos a colheita, mas evitamos o arado. Hoje, entregamos ao Senhor todo o processo que ainda está em curso, toda etapa que parece demorada. Ajuda-nos a não queimar etapas, a não forçar o tempo, a não duvidar daquilo que está sendo gerado no invisível, porque tudo que é duradouro leva tempo para ser formado. Se houver em nós alguma semente de orgulho, que seja arrancada. Se houver vaidade disfarçada de espiritualidade, que seja revelada. Queremos servir ao Senhor com humildade, com verdade, com temor. Que o nosso coração seja como o de João Batista, que dizia: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Que o nosso nome não seja mais importante que o teu, que a glória nunca seja nossa. Dá-nos um espírito ensinável, que não se ofende com correções, que não se esconde na defensiva, que reconhece quando precisa mudar, que possamos ser moldados todos os dias à imagem de Cristo, que a nossa vida não seja um palco, mas um altar, que a nossa fé não seja uma performance, mas um relacionamento, que não falemos de Ti como quem sabe muito, mas como quem conhece o Teu coração. Protege a nossa comunhão com o Espírito Santo, que nenhuma distração, pecado oculto ou rotina espiritual nos roube essa conexão. Que a Tua presença seja mais desejada que qualquer conquista, que voltemos a sentir Tua voz suave nos quartos silenciosos, Tua presença nos momentos simples, Tua paz no meio dos ruídos. Que nunca percamos o privilégio de caminhar contigo todos os dias da vida,
Que o nosso coração esteja mais atento ao que o Senhor está fazendo agora e não preso ao que já passou. Muitas vezes nos apegamos tanto ao que foi que perdemos a chance de viver o novo. Queremos romper com o passado que aprisiona e olhar para frente com fé. Assim como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Se hoje cruzarmos o caminho de alguém que está perdido, ferido ou desacreditado, que possamos ser canal de vida. Que a nossa presença carregue consolo, que nossas palavras transmitam esperança, que o nosso testemunho seja luz. Que não sejamos indiferentes à dor do outro, mas sensíveis o suficiente para perceber quem precisa de um abraço, de uma palavra ou de uma simples escuta. Que sejamos resposta. E que ao encerrarmos este dia, mesmo que não tenhamos vivido todos os milagres que pedimos, possamos sentir paz por termos caminhado contigo. Que o nosso coração esteja rendido, descansado, renovado, porque mesmo que as tempestades não cessem, a tua presença nos acalma por dentro. E isso é tudo o que precisamos, porque quem tem a ti tem tudo. E se porventura ainda houver áreas em nossa vida onde reina o medo, declaramos que o perfeito amor lança fora todo temor. Não queremos mais ser guiados por inseguranças, por vozes do passado, por traumas que insistem em nos paralisar. Queremos viver com ousadia, com coragem que vem do céu, com a certeza de que, mesmo que o cenário pareça hostil, o Senhor vai à frente, abrindo caminhos, trazendo luz às trevas, firmando nossos passos na rocha que é inabalável. Que em nossa jornada a nossa confiança esteja firmada naquilo que é eterno. Que não sejamos abalados pelas oscilações da vida, nem escravizados pela necessidade de controle. Ensina-nos a viver por fé e não por previsões. Que a nossa estabilidade não venha do que possuímos ou do que vemos, mas da presença constante e fiel de um Deus que nunca nos abandona. Quando estivermos fracos, seremos fortes, porque o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Se hoje estivermos diante de escolhas difíceis, guia-nos. Se estivermos diante de portas fechadas, dá-nos paz. Se estivermos no meio do caminho, sem saber para onde ir, mostra-nos o próximo passo. Não pedimos que nos mostres tudo, mas que nos dês luz suficiente para não tropeçarmos. Que a nossa fé seja mais forte que nossa ansiedade. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como está escrito em Salmo capítulo 119, versículo 105. Que nossos lares sejam lugar de refúgio e não de guerra. Que a tua paz reine entre as paredes da nossa casa. Que o ambiente seja tomado por harmonia, por riso espontâneo, por perdão constante. Que os ataques espirituais contra nossas famílias sejam anulados. Que toda divisão seja curada. Que os laços de amor sejam fortalecidos. Onde houver caos, traz ordem. Onde houver silêncio hostil, traz diálogo. Onde houver frieza, traz restauração. Se há promessas que parecem esquecidas, reacende a nossa fé. Lembra-nos do que o Senhor já falou, do que já plantou em nosso espírito. Que não desprezemos as sementes só porque ainda não floresceram. Ensina-nos a esperar com confiança, a orar com perseverança, a crer mesmo quando tudo diz o contrário. Porque o tempo do céu é diferente do nosso, mas nunca falha. E tudo que o Senhor promete, Ele cumpre no tempo certo. Levanta um exército de intercessores entre nós. Que não sejamos passivos diante das batalhas espirituais, mas vigilantes e fervorosos na oração. Que aprendamos a guerrear de joelhos, a clamar em favor uns dos outros, a não permitir que nenhum dos nossos caminhe sozinho. Que as nossas orações sejam como incenso que sobe ao teu trono, e que o céu se mova por causa da unidade e da fé do teu povo. Aumenta a nossa sede pela tua palavra. Que não a vejamos como mais uma leitura, mas como um alimento indispensável. Que nossos olhos se abram para entender o que antes parecia oculto. Que cada versículo lido se torne vida dentro de nós, resposta para as nossas dúvidas, cura para as nossas dores, direção para os nossos passos.
Que o nosso coração arda quando ouvirmos a Tua voz nas Escrituras. Que a nossa vida seja uma carta aberta, escrita pelo Espírito, lida por todos. Que o nosso testemunho fale mais alto que nossas palavras. Que as pessoas encontrem em nós traços de Cristo, no modo como ouvimos, como servimos, como perdoamos, como agimos quando ninguém está vendo. Que a nossa fé não seja um discurso, mas uma prática. Que as nossas obras revelem a luz que carregamos. Dá-nos discernimento para reconhecer quando estamos nos afastando. Que o Teu Espírito nos alerte quando começarmos a nos acomodar, a esfriar, a ceder espaço para o que não vem de Ti. Não queremos ser como Sansão, que perdeu a unção e nem percebeu. Queremos manter a chama acesa, cultivar intimidade, viver com os ouvidos atentos ao Teu sussurro. Que nenhum costume religioso substitua a comunhão verdadeira. Se houver alguém que precisa ser perdoado por nós, revela. Se houver algo que ainda nos aprisiona emocionalmente, trata. Não queremos carregar ressentimentos como se fossem parte da nossa identidade. Queremos viver livres, curados, inteiros. Que a cura emocional seja tão real quanto a física. Que o Espírito Santo nos ajude a soltar o que nos prende, a liberar o que nos adoece, a confiar no Deus que restaura o que parecia irreparável. Abençoa os nossos planos, mas, acima disso, alinhe-os com o Teu propósito. Que não corramos atrás de metas que o céu não escreveu. Que não vivamos para impressionar, mas para obedecer. Que não façamos da produtividade um ídolo, mas que façamos tudo com excelência, para a Tua glória. Que as nossas mãos produzam com diligência, mas que o nosso coração permaneça rendido, sensível, submisso. E quando este dia se encerrar, queremos descansar com a certeza de que estivemos contigo em cada passo. Mesmo se as respostas não vierem, mesmo se os problemas não forem resolvidos, queremos ir para a cama com paz, porque Te buscamos com sinceridade, Te adoramos mesmo no meio da tempestade e escolhemos Te colocar em primeiro lugar. E isso, para nós, já é vitória. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe. Guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.